Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Batista Atitude em Vitória. A partir de agora você fica com mais uma das nossas mensagens. Esperamos que os próximos minutos te abençoem grandemente. Conheça mais a nossa igreja nas nossas redes sociais e esperamos te ver mais vezes por aqui. Até mais! Bem, bom, se você puder, abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2. E eu vou ler do verso 1 ao verso 12. E eu queria que você lesse junto comigo. Diz assim o texto: Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja homem, seja forte, seja homem. Obedeça o que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração, de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez, o que fez com os 2 comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Neri, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria a espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça descer ensanguentado à sepultura. É um texto muito carinhoso, assim, né? Muito leve. Então, Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Você pode orar comigo? Senhor, que o Senhor nos dê toda a clareza que precisamos para entender a Tua direção para as nossas vidas hoje. Nos ajuda a não permitir que as distrações roubem de nós o que o Senhor está liberando nesses próximos minutos. Eu oro por isso no nome de Jesus. Amém. Queridos, o primeiro semestre desse ano se encerrou. Nós não podemos voltar atrás. Nós já estamos no segundo semestre. Inclusive, hoje, faltam exatamente 170 dias para 2023 se encerrar. Eu tenho certeza que para algumas pessoas, alguns objetivos traçados no início desse ano foram alcançados. Mas também tenho certeza que para muitos, algumas coisas que deveriam ter acontecido até esse momento ainda não aconteceram. Projetos que iniciamos, mas por algum motivo paramos. Inclusive, algumas pessoas até já dizem que vão esperar 2024 chegar para retomar alguns projetos que pararam, ou para interromper algumas coisas que precisam interromper. A grande verdade, queridos, é que hoje nós somos muitas vezes o produto daquilo que aconteceu e não deveria ter acontecido, ou aquilo que não aconteceu, mas até esse momento já deveria ter acontecido. E por isso, eu acredito que você concorde comigo que para muitos o ideal seria que 2023 começasse de novo. Que hoje fosse 1º de janeiro e nós então começássemos esse ano novamente. Então, querido, eu queria propor isso para você hoje. Eu queria propor a você que naquilo que é necessário,
você começasse 2023 de novo. Comece 2023 de novo. Você pode falar para o seu irmão, irmão, começa 2023 de novo. De novo. Que você decida hoje começar o que você não começou. Que você decida hoje também encerrar aquilo que você não encerrou. Que você decida hoje também retomar aquilo que você começou no início desse ano, mas por algum motivo você parou. E talvez você diga assim, pastor, mas vai demorar muito para fazer essas mudanças, é complicado. Irmão, eu estou falando de um Deus que em 6 dias criou o mundo do nada. O que é que Ele não pode fazer em 170 dias? Eu queria que você confiasse no que o Senhor está dizendo. E esse texto que nós lemos aqui, na verdade, nos dá direções muito práticas para que nós comecemos certo dessa vez, naquilo que precisamos. Ele fala sobre Davi. Davi estava no final da sua vida, ele ia morrer. E você sabe que a Bíblia fala muito sobre Davi. Por exemplo, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Lá em Atos, capítulo 13, a Bíblia também diz que Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração e então morreu. Você imagina Deus falando isso sobre você? Imagina, Eduardo. Eduardo serviu ao propósito de Deus em sua geração e morreu. Imagina, Ralph, Deus falando isso sobre você. Eu quero ouvir isso de Deus um dia. E foi isso que ele afirmou sobre esse grande homem chamado Davi. A Bíblia nos conta também que ele reinou com sucesso em Israel durante 40 anos. E ele conseguiu unificar uma nação dividida, ele conseguiu derrotar inimigos poderosos, ele conseguiu organizar com muito sucesso as demandas do reino e ainda encerra o seu reinado, deixando tudo engatilhado para a construção do grande templo de Deus, o grande templo de Jerusalém, uma construção monumental, algo impressionante. Esse Davi realmente deixou um legado muito marcante. E nesse momento do texto, ele está cumprindo um precedente espiritual e um costume do Oriente Médio. No final da vida, todo líder de família, líder de um clã, e no caso dele, líder de uma nação, ele transiciona o seu trono, a sua liderança, para o seu herdeiro. E o escolhido foi Salomão, e ele estava passando as instruções necessárias para que Salomão, então muito novo, fosse muito bem sucedido nessa nova fase, assumindo o trono do seu pai. Na verdade, quando você lê esse texto, é como se Davi dissesse assim: ô filho, se eu começasse de novo, eu faria desse jeito. Ô filho, se eu tivesse mais alguns anos no trono, eu ajustaria essas questões, eu começaria a fazer isso, eu deixaria de fazer aquilo, eu faria esses ajustes. Davi foi muito direto, muito claro, ele fala de pendências e ele instrui o seu filho para que fosse muito bem sucedido nesse novo ciclo que ele iniciaria. Talvez você pergunte assim, pastor, mas a gente não devia estar ouvindo sobre a eternidade, a volta de Cristo e tantas outras coisas importantes? Com certeza isso é muito importante, você ouve muito disso aqui nessa igreja, mas eu tenho certeza também que a melhor forma da gente se preparar para a eternidade é a gente se preparar para amanhã. É a gente se preparar para glorificar a Deus hoje, nesse ano, para acessar as promessas do Senhor agora, para fazer os ajustes que nós temos que fazer na nossa vida agora. Então, nos habilitarmos para essa tão esperada eternidade que o Senhor tem guardado para nós. Então, querido, hoje eu queria trazer 4 direções práticas, diretas, objetivas, para que você comece 2023 de novo e dessa vez você caminhe na direção de tudo que Deus planejou para você. Amém? Eu não abro mão de no dia 31 de dezembro estar aqui celebrando as tuas vitórias. As tuas vitórias. Mas existem algumas ações que nós temos que ter. Primeira direção, comece pela base. Comece pelo fundamento, pela base, né, gente? Começa pela base, né? É uma benção. Olha o que diz os versos 2 a 4. Estou para seguir o caminho de toda a terra, ou seja, eu vou morrer. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés.
Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez. Eu imagino que, na hora de passar o governo para alguém, a equipe de transição ia falar de economia, segurança pública, meio ambiente, saúde, educação. Mas Davi não fala de nada disso, sabe o que ele fala? De vida com Deus. Ele fala para Salomão, olha aqui, você tem muita coisa para fazer, mas se você não começar pelo principal, que é a tua vida com Deus, então nem começa, porque não vai dar certo. Ele é direto com o filho. Antes de qualquer instrução operacional, Davi deu instruções espirituais. Ele não fala de preparar o exército, ele não fala de levantar lideranças, ele não fala da batalha contra os inimigos, ele não fala das estratégias para multiplicar os resultados financeiros do reino, já que ia construir o grande templo de Jerusalém. Ele não fala das nações inimigas, ele simplesmente fala: Salomão, a tua vida espiritual tem que ser a tua prioridade, porque o sucesso do teu reinado é definido pelo sucesso da tua vida com Deus. Enquanto você não for bem sucedido na tua vida com Deus, não espere sucesso em outras áreas, até porque se esse sucesso chegar, você chega nesse sucesso sem Deus, e sucesso sem Deus é fake news, irmão. Sucesso sem Deus não é verdadeiro. O que Davi estava dizendo para Salomão era: a tua condição espiritual é a base para o sucesso que você deseja alcançar. Não adianta você ter as melhores conexões, não adianta você ter as melhores mentorias do país ou do mundo, não adianta você estar nos melhores lugares. O que você tem que fazer é entender que quem você é em Deus e quem você é para Deus é que vai determinar o que você vai alcançar. Quem é que está me entendendo, gente? Ele é direto. Comece pela base. E isso é muito bom para mim e para você. Por quê, pastor? Porque todo mundo hoje pode dar um passo de ajustar o que tem que ser ajustado na base. Eu não tenho dúvida disso. Por exemplo, talvez você não consiga resolver o problema de um contrato que está travado aí na tua empresa, mas você pode resolver o problema da tua vida de oração hoje. Você pode resolver o problema da tua leitura diária da Bíblia hoje, se você quiser. Você pode ajustar a sua vida com Deus hoje. Talvez você não consiga resolver um problema na vida do teu filho agora, mas você consegue resolver alguma questão na tua vida com Deus agora. E você consegue começar pela base. Na verdade, queridos, Davi entendeu a realidade de muitos. Por quê? Porque eu tenho certeza que quando eu falei sobre começar 2023 de novo, muitos pensaram em começar de novo no casamento, em começar de novo na vida sentimental, em começar de novo na empresa, em começar de novo na carreira, em começar de novo no ministério, em começar de novo na saúde, em começar de novo nos relacionamentos, e tudo isso é muito importante, mas o que vai definir o resultado dessas outras áreas é o fundamento. Você precisa mudar de fase com Deus a partir de hoje. Por isso eu te pergunto, quem é você com Deus hoje? Quem é você em Deus hoje? Quem você é para Deus hoje? Você vive uma vida aprovada por Deus? Se hoje Deus der um diagnóstico sobre a tua vida no primeiro semestre, Ele vai dizer que Ele aprovou a conduta que você teve com Ele? É uma pergunta que eu faço. Deus tem sido glorificado na sua vida? Deus é a sua maior prioridade? Você se considera uma pessoa obediente a Deus? Você está nos lugares que Deus disse para você estar, com as pessoas que Ele disse para você estar, falando o que você deveria falar e fazendo o que você deveria fazer? Ou será que você tem resistido a mudanças, a direções claras de Deus? Uma outra pergunta: você tem vida de oração? Vida de verdade? Você lê Bíblia mesmo de verdade? Você tem profundidade? Você já abandonou pecados que sabe que ainda estão presentes na sua vida? Você quer um resumo do que Davi está dizendo? Para de tentar resolver os problemas na ponta. Começa a resolver na base. Antes de resolver o outro e os outros, você tem que resolver você. Tem coisa que ainda não aconteceu na sua vida, porque você não aconteceu ainda. Você não se tornou quem deve se tornar. Você não é quem deveria ser. Ainda não tomou decisões que você deveria tomar. Ainda não assumiu compromissos que você deveria ter assumido. Para algumas coisas acontecerem, primeiro você tem que acontecer. Fala para o teu irmão, está na hora de você acontecer, né?
Já passou da hora. Irmão, se tem uma coisa que a gente tem que comprar nessa semana, e nós podemos ir junto para conseguir desconto, sabe o que é? Um espelho. Nós precisamos comprar esse espelho para a gente olhar todo dia. Entendeu? E a gente perceber algumas coisas que a gente já devia ter mudado e não mudou ainda. Então a gente vai que pega uma promoção só para Atitude, cupom Atitude, tá? E aí a gente compra esse espelho juntos. Nós precisamos, porque está faltando às vezes na nossa vida. Não adianta começar 2023 de novo pelo final, você tem que começar pela base. E todo mundo hoje pode decidir mudar de fase com Deus. Eu creio nisso. Olha o que o texto diz. Obedeça o que o Senhor, o seu Deus, exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. Tudo que você fizer prosperará. Aonde você pisar vai dar certo. Ah, pastor, mas isso aí é a promessa de Deus para Salomão no Antigo Testamento. Irmão, alguém aqui duvida que quando você obedece a Deus a tua vida anda? É um princípio geral, bíblico, e não apenas do Antigo Testamento. Quando você está conectado com Ele, a coisa acontece. Essa é a chave do sucesso. Às vezes, as pessoas ficam em busca de palavras proféticas, para que a minha vida ande, para que a coisa aconteça, para que o milagre chegue. Eu vou te dar uma palavra profética agora. Obedeça a Deus. Porque a obediência antecede a benevolência. E essa palavra pode mudar a sua história. E, queridos, o problema pode até estar na ponta, mas ele começa na base. Então, antes de fazer diferente, eu preciso ser diferente. Antes de mudar a ponta, eu tenho que mudar na base. Antes de interferir nas consequências, eu preciso agir na origem. E Davi sabia disso. Então ele disse, filho, aqui, começa pela base. Pastor, qual é o primeiro passo? Você já tem um plano de leitura da Bíblia, para você ler todo dia a Bíblia? Se não tem, começa agora. Tem um monte de plano aí disponível. Começa agora. Você já tem um tempo de oração definido? Todo dia, para você passar com o Senhor? Pastor, eu acordo muito cedo, então eu acordo um pouco mais cedo. É assim. É o que eu faço. Acordo um pouco mais cedo para poder ter tempo com Deus. Porque senão, quando começa o dia, já era. Né? Então nós temos que fazer isso. Outra coisa, você está cuidando do corpo? Pastor, toca nisso não. Fala disso não. Está cuidando do corpo? Porque a gente quer resolver o problema com remédio. Mas o problema é que o remédio não muda o hábito. E foi o hábito que me levou ao problema. Então, talvez eu tenha que tomar o remédio, porque a consequência está pesada. Mas você vai ter que mudar o hábito. Quem entendeu, gente? Inclusive, em agosto, nós vamos começar a campanha aqui na igreja, nessa área. Irmão, se prepare. A régua vai subir. E a sua vida vai mudar, amém? Eu creio. Cuidar do corpo. Outra coisa, você tem servido no reino? Tem um ministério que as pessoas criaram nas igrejas que não existe. Qual é o ministério? Sentar no banco. Ministério dos sentados no banco. Não existe na Bíblia, irmão, esse ministério. É invenção humana. Deus te colocou sobre você dons, talentos, energia, recursos. Tem coisa que não acontece nessa igreja porque você não decidiu fazer. Porque Deus te escolheu para fazer. Então levanta do banco em nome de Jesus. Por favor. Você tem sido fiel nos dízimos e ofertas? Porque antes de eu querer a bênção do Senhor na vida financeira, eu preciso ser fiel no pouco. É princípio. Deus não negocia princípios. Tem cuidado da sua casa, da sua família. Você leva a sério a visão da sua igreja. Precisa começar pela base. Amém? Segundo, seja tomado por um espírito de coragem. Diga, espírito de coragem. Olha o que Davi diz para Salomão. Por isso seja forte e seja homem. Davi é direto com ele. Ele diz, filho, eu vou morrer. Não tem jeito. E essa responsabilidade recairá sobre você. Só que você é jovem. E todo jovem que assume uma liderança, a sua liderança é colocada em xeque. Se você não for forte, não for homem, vão te derrubar. Então você tem que ser forte, você tem que ser homem, você tem que ser corajoso, porque a régua vai subir para você.
E, querido, não vai ser diferente, porque da mesma forma que, sendo forte ou não, Salomão ia assumir o reino, mas poderia acabar perdendo o trono, o ano de 2023 vai continuar seguindo. E você tem que escolher se, por coragem, você vai conquistar o que Deus tem para você, ou se você vai continuar se escondendo numa postura de medo, de receio, de medo de arriscar, de fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. E isso não é raro, porque todo mundo que empreendeu algo grande, em algum momento recebeu essa direção de Deus. Por exemplo, Moisés estava no deserto, 40 anos foragido da justiça, pastoreando ovelha, quietinho na dele. Deus chega lá no meio de uma sarça ardente e começa a dizer: Moisés, você vai libertar o meu povo. E ele começa a dar desculpa. Ele começa a dizer: não, se eu voltar lá vão me matar, não vão me levar a sério. Quem sou eu? Então Deus vai dar o checkmate. Ele diz: ei, seja homem, seja forte, seja corajoso. Eu estou te chamando. Eu estou dizendo que serei com você. Aí Moisés morre, e agora é Josué, só que Josué está chorando há 30 dias com o povo que Moisés morreu, perdeu o líder, o que vai acontecer? Deus fala: ei, já que Moisés não conseguiu ensinar você, eu vou ensinar agora, seja forte e corajoso. Eu já disse que a terra é de vocês, mas vocês têm que se levantar, vocês têm que ir em frente, vocês têm que seguir na direção que eu estou determinando. E talvez você esteja escutando o que eu estou falando e está pensando: ah, pastor, mas meu casamento está desse jeito, mas a minha empresa está desse jeito, mas a minha carreira está daquele jeito, mas meu ministério está assim, a minha saúde está assim. Ei, Deus sabe que está assim, e sabendo que está assim, Ele está dizendo: seja forte e corajoso, seja tomado por um espírito de coragem. Saia daqui com convicção, é Deus que está falando com você. Você imagina Salomão vai assumir o trono do maior rei de Israel, com mais ou menos 20 anos de idade. Imagina o medo daquele menino. Meu Deus, nós não sabemos a exatidão da idade, mas provavelmente era por volta de 20 anos de idade. Olha a responsabilidade. É um novo desafio e nós precisamos de coragem. Coragem por quê, pastor? Porque provavelmente você vai ter que procurar pessoas que você não quer procurar. Você vai ter que estar em lugares que talvez você não queira estar. Você vai ter que falar coisas que talvez você não queira falar. Você terá que dar passos que talvez você não queira dar. Mas aí que está o grande segredo da vitória. Porque através da coragem, você vai conseguir fazer aquilo que talvez você tenha receio de fazer. Outra coisa, talvez Deus vá te levar a assumir compromissos que você não quer assumir, porque eles vão requerer energia, tempo, recursos, que às vezes você está usando em outras coisas. Você vai ter que fazer renúncias. Deus quer te tirar da tua zona de conforto nesse segundo semestre, irmão. Por quê, pastor? Porque é exatamente por você estar na sua zona de conforto em algumas áreas da sua vida que certas coisas ainda não aconteceram. Quem aqui quer entrar nesse segundo semestre na zona de conquista? Levanta a mão aí. Então deixa eu te dar uma chave. É impossível atingir a zona de conquista sem deixar a zona de conforto. Você vai ter que fazer o que você não quer fazer. Ah, pastor, mas eu só faço o que eu quero. Então você não estará no hall dos vencedores. Porque os vencedores não fazem apenas aquilo que querem, mas fazem aquilo que precisam para alcançar aquilo que desejam. E é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. E é interessante que Deus dá uma direção mental e uma direção espiritual, porque Ele diz: seja forte, físico. Vai precisar ter disposição, mas também seja corajoso, seja homem, é emocional, é espiritual. Eu vou resumir aqui. O teu casamento não vai melhorar se você não decidir orar como nunca orou, jejuar como nunca jejuou, perdoar como você nunca perdoou. Talvez você tenha que buscar ajuda, tenha que expor o que vocês estão fazendo para alguém habilitado a ajudar vocês. E nessa igreja você tem muitas pessoas disponíveis para ajudar você. Você também não será realizado ministerialmente se continuar se escondendo em tarefas que você domina. Nós temos uma tendência de ir para a zona de conforto o tempo inteiro, que nem o povo estava na direção da terra prometida, mas só falava do Egito. Pastor, mas o Egito era ruim. Mas era confortável, porque tinha comidinha, tinha lugar para dormir, não era bom, mas eu durmo, né? Tá bom aqui,
uma terra prometida, cara, tem deserto, tem tempestade, tem gigante, tem inimigo. É melhor voltar para lá. A zona de conforto nos busca de volta o tempo inteiro. A minha esposa costuma dizer que a zona de conforto é o lugar no qual o diabo está nos ninando. Ele está dizendo, fica aqui, filho. Fica aqui. Está tudo certo. Vai dar tudo certo. Só atinge a zona de conquista quem decide deixar a zona de conforto. E Deus está te provocando a isso. Inclusive, Davi teve que morrer para Salomão começar a reinar. E algumas coisas, alguns ciclos, têm que ser encerrados na sua vida hoje, para que os novos ciclos possam começar devidamente. Você precisa viver isso. Precisa viver isso. Você tem que entender isso. Ah, pastor, mas eu estou à procura de um namoro, de um casamento. Glória a Deus. Para eu resolver esse problema, eu sinto muita falta e as minhas emoções estão desequilibradas. Querido, casamento não resolve a emoção de ninguém. Pelo contrário. Pelo contrário. Você tem uns desafios novos aí. Uns desafios novos aí. Mas por que é um erro pensar isso, pastor? Porque se você não for um bom ímpar, você jamais será um bom par. Você tem que ser pleno sozinho, para depois a sua plenitude se soma à plenitude de outro e completa. Esse negócio de minha metade, você é metade, eu sou inteiro, irmão. Encontrar minha metade, eu sou inteiro. Encontrei minha esposa inteiro e aí ficou bonito o negócio. Deu certo. Mas esse negócio de vou buscar minha metade, misericórdia, ninguém é metade não. O que você está fazendo para resolver suas emoções? Para de resistir ao óbvio. Ajuste o que tem que ser ajustado. Tem pessoas que estão há meses, anos, em situações precárias em áreas da vida. E tem gente achando que está tudo certo. Busque ajuda. Mas para isso você tem que ser forte e corajoso. Seja tomado por um espírito de coragem. Amém? Em nome de Jesus. Mas em penúltimo lugar, organize sua lista de pendências. Diga pendências. Você pode ler comigo do verso 5 a 9? Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez com os 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Nere, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou derramando sangue em tempos de paz, agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim, no dia em que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não mataria a espada, mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar dele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Querido, tem uma coisa que me impressiona em Davi. Porque pensa num cara poderoso e ao mesmo tempo humilde. Ele podia encerrar a vida dele dizendo: eu sou o maior rei de Israel. Eu sou um homem segundo o coração de Deus e foi Deus que falou sobre mim. Eu ganhei de exército que ninguém ganhou. Eu era um moleque e eu matei um gigante. Eu matei urso, matei leão. Sou o cara. Salomão, aqui, assumo o que eu fiz e segue em frente. Mas no final da vida dele, sabe o que ele faz? Ele diz: aqui, eu não acertei em tudo não. Tem coisa que eu devia ter feito e eu não fiz. Tem coisa que eu não deveria ter feito e eu acabei fazendo. E eu queria te dizer, Salomão, que se você não resolver essas pendências que eu deixei, pode ser que você não consiga nem subir ao trono. Ou se subir, vão te derrubar, porque a coisa vai apertar. Davi estava falando de pendências que dificultaram o reinado dele. Pendências. Coisas que não foram resolvidas, não foram concluídas. E porque não foram resolvidas e não foram concluídas, atrasam a nossa vida, retardam a nossa corrida, travam projetos que Deus tem para fazer na nossa história. Cultivar pendências
É como entrar num carro que é a nossa vida e tentar dirigir com o freio de mão puxado. Por mais que eu acelere muito, eu não saio do lugar. Ou se saio é devagar e às vezes eu vou na direção errada porque pendências estão travando o meu sucesso. Só que, queridos, nós estamos em um novo semestre. E nós temos pessoas que até hoje estão acumulando pendências de semanas, meses, em alguns casos pendências de anos. A verdade é que a vida de muitos já poderia estar em outro patamar se essas pendências não fossem uma realidade. E Davi foi direto e ele foi detalhista. Ele reconheceu o que faltava. Ele foi sincero e honesto. Pendências acumuladas. E, querido, eu acho isso tão interessante porque, apesar de ser óbvio que todo mundo tem pendência, tem gente que não admite que tem. Tem gente que acha que tem vida com Deus e não tem. Tem gente que acha que vive de forma aprovada por Deus e não vive. Tem gente que acha que já resolveu uns problemas relacionais, mas não resolveu. Está cheio de ponta solta. No casamento, na relação com o filho, na parentela, na carreira, no ministério. Cheio de ponta solta. Às vezes você pergunta para um cônjuge e fala assim, como é que está o casamento? Está maravilhoso. Aí você pergunta para o outro e ele fala, estou quase indo embora de casa. Como é que na mesma casa um está feliz e o outro está triste? Não faz sentido. Às vezes nós dizemos que somos bons pais, mas será que somos mesmo? Que no nosso ministério nós estamos fazendo tudo que temos que fazer. E às vezes eu pergunto assim, então por que as coisas não acontecem? Se nós estamos fazendo tudo que tem que fazer, talvez não estejamos fazendo. E é o que nós temos que pensar. Ah, pastor, porque eu sou um baita profissional. Eu já vi vários baita profissionais que da noite para o dia ficaram na rua. Porque não era esse baita profissional que achava que era. Tinha pendência que não estava sendo resolvida. Tem gente que acha que tem a saúde de ferro, mas se fizer um check-up, irmão, misericórdia. Pendências. E aí Davi, ele simplesmente cita 3 pendências. Ele fala, filho, aqui tem um comandante do meu exército que da noite para o dia matou 2 generais, matou seu irmão. E ele também tentou impedir que você subisse no trono. Ele queria que fosse Adonias. Esse cara aí você tem que matar, porque ele vai gerar problema pra você. Também tem um cara chamado Barzilai. Esse cara me guardou, me protegeu e me supriu num momento muito difícil. És fiel em todo tempo. Demonstrar essa gratidão. Você tem que trazer eles para morar dentro do palácio. Todo tempo tu Mas também tem um és cara tão chamado Simeão. bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade Mas assim, de eu disse que Deus. não ia matar ele, Tua não te dou doce reinado, mas eu vou voz porque ele que me guia em meio aí ao pra te tirar do fogo. Eu já tô fogo. avisando. A coisa é séria, ele é direto. Irmão, você tem que Tua fazer o que Davi fez. presença Você tem que me organizar as conforta. suas pendências. E fazer Sei isso de que forma és meu prioridade. Mas todo Pai, dia, às vezes você ouve uma palavra como que essa, amigo você és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Declare tua bondade. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Você pode cantar de pé, vamos lá. Tua bondade me seguirá, Tua bondade
tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Da tua pendência. Tua viagem em Paris acaba na hora. Você quer voltar pro hotel na hora. Porque você tem uma pendência. E toda pendência uma hora vai te encontrar. Pendência tem que ser resolvida. Ah, pastor, mas eu acredito que tudo passa. Tudo passa. Não passa não, irmão. Só passa aquilo que você resolve. Ah, pastor, mas eu acredito que o tempo é o melhor remédio para todas as coisas. Legal você acreditar, mas estão te enganando. Porque o que cura é aquilo que é tratado. Se você quer cura, você tem que buscar tratamento. Você tem que tratar. Não resista ao óbvio. Você lembra de José? José já era governador do Egito. Ele era o cara. E parecia que estava tudo certo, até que os irmãos dele chegaram lá. E quando os irmãos dele chegaram lá, ficou claro que não estava nada certo. Davi gritou, José gritou, José chorou, José se descontrolou, então ele percebeu que não estava tudo bem, tinha pendência. E sabe quando que a vida dele de fato foi destravada? Quando ele decidiu perdoar os irmãos e quando ele gerou 2 filhos. Você lembra o nome deles? O primeiro foi Manassés. Deus me fez esquecer. E o segundo foi Efraim. Deus me fez prosperar. Sabe quando que a tua vida vai ser destravada? Quando você der uma nova identidade às suas dores. Deus está querendo gerar Manassés aqui na sua vida. Efraim na sua vida. Um novo cenário em nome de Jesus. Mas em último lugar, resolva cada pendência da forma certa. Você tem que dar nome à pendência. E Davi fez isso. 3 pendências. Joabe, os filhos de Barzilai e Simei. Quem era Joabe? Querido, preste atenção nisso aqui. Joabe era o comandante dos exércitos de Davi. Ele também era sobrinho de Davi. E ele era um cara estrategista. Porque lá no início, foi ele que mandou Urias para frente de batalha para encobrir o pecado de Davi. E por que ele fez isso? Porque ele era leal? Não, ele fez isso porque ele queria ganhar o coração de Davi, a confiança do rei. E também queria ter uma carta na manga, porque ter uma informação como essa, na hora que ele precisasse, seria de muito valor para ele. Mas Davi não sabia disso, ele só começou a perceber isso quando, do nada, Joabe matou 2 oficiais do exército de Davi. Os caras de alta patente ele matou. Depois ele chega e mata Absalão, filho de Davi, mesmo Davi dizendo para não fazer isso. E aí, Davi sabia que diante do reinado de Salomão, garoto jovem, é aí que Joabe ia crescer. E ele fala, olha aqui, mate Joabe e não deixe envelhecer. Sabe quem é Joabe? Joabe são aquelas pendências que acessam diretamente o nosso coração, a nossa vida. Joabe é dentro da nossa casa. Joabe é dentro da nossa parentela. Joabe tem a ver com a nossa liderança, com os nossos liderados. Joabe é aquela pendência mais perigosa, mais perigosa, mais perigosa. Joabe tem a ver com pendências com os nossos pais, com os nossos filhos, com o sogro, com a sogra, com o genro, com a nora. Tem a ver com pendência com o líder, pendência com os liderados, pendências que nós não podemos ter. Então Davi chega para ele e fala, ei, Joabe tem acesso direto a você, então mata ele e não deixe envelhecer. O que Davi estava dizendo era, ou você mata Joabe, ou é Joabe que vai te matar. Ou você resolve isso, ou quando essa pendência explodir, você vai perder coisas muito preciosas para você. Muito preciosas. Muito preciosas. E isso é tão importante. Talvez seja algo que você escutou numa discussão e ficou ali guardado, mas você não resolveu. Talvez uma fofoca que te incomodou e você não esqueceu. Talvez algo que aconteceu com você e te machucou e você está guardando. Não, pastor, está tudo bem, está tudo ok, mas não está tudo bem, não está tudo ok. Uma hora, essa pendência que não foi resolvida vai crescendo e ela se junta a outras pendências que não foram resolvidas e esse somatório é um problemaço.
às vezes é um mal entendido com alguém. Querido, você sabe que as tempestades não começam da forma como terminam, mas elas começam com pequenas gotas que caem de forma espaçada e vão se avolumando até que formam uma grande tempestade. Toda gota de pendência que você não resolver, uma hora se transforma numa tempestade. Você precisa resolver. Tem gente que fala, o problema do meu casamento é o adultério. Eu falo, essa é a ponta do problema, porque tem uma origem que você não está vendo. Tem coisa que vocês estão fazendo no casamento ou não estão fazendo, que estão empurrando um ou outro para o adultério. Ué, pastor, você está justificando? Irmão, um erro não justifica outro erro, mas explica. Tem mulher que faz do marido um mendigo sexual, irmão. Ele tem quase que implorar por sexo. E esse é o problema do crente, porque ele se guarda no namoro e ele leva tão a sério que ele quer se guardar no casamento também. Misericórdia. E todo problema no casamento tem a ver com o tripé: comunicação, sexo e dinheiro. Todo problema. E quando essas áreas estão desajustadas, isso vai provocando um grande problema. O desemprego não acontece da noite para o dia. Ele começou na primeira negligência de uma tarefa, de um horário, de algo que eu não levei a sério. É assim que acontece. Um ministério não rui da noite para o dia. Ah, pastor, do nada teve uma reviravolta no meu ministério. Não, irmão. A reviravolta começou quando você ignorou o que não deveria ser ignorado. Quando pendências foram sendo acumuladas. O divórcio não acontece simplesmente porque aconteceu. Mas sabe uma porta que abre o caminho para o divórcio? É quando você ignora um princípio bíblico. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. E aí você fica o dia inteiro sem falar com ele, sem falar com ela. Aí você dorme no outro quarto, dorme no sofá. Sabe o que você está sinalizando no mundo espiritual? Você está dizendo assim: Satanás e seus demônios, faça o que quiserem no meu casamento. É isso que você está fazendo. Resolve, irmão. Resolve o que tem que resolver. É para sempre, já era, tem que resolver. Lá em casa é assim. Não tem jeito, só se a morte separar, eu não vou te matar. Você também acha que não vai me matar, né? Então a gente vai resolver aqui. Tá tudo certo. Resolve, em nome de Jesus. Isso é tão importante. O pecado começa na negligência da vida devocional. Você se acostuma a não orar, se acostuma a não ler Bíblia, e isso vai fazendo com que a sua régua de limites comece a subir. O que antes para você era um absurdo começa a ser considerado. E daqui a pouco começa a ser um fato concreto na sua vida. Porque você está perdendo a sua sensibilidade. Assim começam as dívidas, assim começam os problemas. A direção de Davi para Salomão foi: não deixe Joabe envelhecer, mata Joabe. E a direção do Senhor hoje para você é: decida matar aquilo que ainda não cresceu. Você precisa fazer isso, porque senão isso vai arrebentar a tua vida. Entenda isso. Mas também tem aqui uma segunda pendência, são os filhos de Barzilai. Diga, filhos de Barzilai. Barzilai protegeu e supriu Davi e o povo durante a perseguição de Absalão. Absalão queria matar Davi, a coisa estava feia. E ele então protegeu e guardou eles. E aí Davi falou, quando ele voltou para o trono: eu preciso te honrar. E Barzilai disse assim: aqui, eu quero morrer em casa mesmo, deixa quietinho aqui. Mas você pode honrar meu filho. Ele cita o nome do filho. E ele morre. E Davi está morrendo, ele percebe que ele não honrou o filho de Barzilai. E Barzilai teve outros filhos. Então Davi chega para Salomão e fala: eu não consegui, mas você pode conseguir. Eu quero que você traga os filhos dele para sentarem à sua mesa. Sabe o que significa isso? Sentar à mesa do rei é ter, até o final do reinado, todas as suas despesas pagas, custeadas pelo rei. E ele disse: eu não vou só ser grato com o filho dele, eu vou honrar toda a família dele. E foi o que ele fez. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? É simples. Trazer os filhos de Barzilai para casa significa você honrar aqueles que têm te honrado. Você valorizar aqueles que têm te valorizado. Você abençoar aqueles que têm te abençoado. Aqueles que investem na sua vida, aqueles que cuidam de você, aqueles que te aturam até nos seus dias mais difíceis. Aqueles que assim, tem uma paciência, que às vezes tu é complicadinho, irmão. Complicadinho. E tem paciência contigo. Ele, ela, seus pais, às vezes seus filhos,
às vezes seus líderes, às vezes seus liderados, às vezes um chefe, às vezes um vizinho. Barzilai é representado pelas palavras e gestos de gratidão e honra. Gratidão e honra. Gratidão é você dar à pessoa o que ela espera. Honra é você ir além do que ela espera. É você fazer até aquilo que a pessoa nem imaginava que você pudesse fazer por ela. Isso é honra. É honra. Gestos de honra. Você quer um exemplo prático? Teu marido fala para você a mesma coisa todo dia e você não ouve. Mas aí você assiste um vídeo de 1 minuto do Rios e você fala, meu Deus, Deus está falando comigo. É a mesma coisa que ele fala todo dia, irmão. Todo dia. Mas o vídeo de Rios foi a voz do Espírito Santo, meu Deus. Às vezes você tem que pagar um coach, um psicólogo, vir no gabinete, mas o teu cônjuge já está mostrando para você. E às vezes a gente não valoriza o nosso cônjuge. É uma realidade, acontece. Você valoriza os seus líderes, você valoriza os seus liderados, você demonstra isso de forma clara, você honra as pessoas. Eu queria que você repetisse uma coisa, se você puder. Diga assim, aquilo que for bom para mim, e eu não cultivar hoje, amanhã vai me fazer falta. Se você não valoriza aqueles que têm te valorizado, aqueles que têm cuidado de você, você vai ficar que nem Davi no final da vida. Eu precisava ter feito isso. Eu precisava ter feito isso. Mas Salomão estava entendendo o recado. Irmão, lá em casa eu estou cheio de filho de Barzilai, irmão. Porque sabe naquele dia difícil, que todo mundo tem? Dia difícil. E a minha esposa, ela é assim, ela é especialista em inventar prato. Inventa, ela vê um negócio assim, faz e fica top. E é engraçado que no dia mais difícil é o dia que ela inventa um prato, irmão. E eu chego em casa e tá o prato ali, prontinho, ó, fiz isso aqui, prova aí, vê se você gosta. Eu falo, agora mesmo que eu vou deixar para lá o dia difícil, eu vou comer com força aqui. E é uma alegria só. Filha de Barzilai. Chega em casa, aí vem as duas, né? Vem a Ana correndo, pula em mim. A Rebeca corre na minha direção e desvia e foge, porque eu tenho que correr atrás dela, todo dia. Mas até hoje eu não entendi, porque eu fico esperando ela abraçar. Mas vou entender um dia. Todo dia. Irmão, eu esqueço as lutas e eu simplesmente valorizo os filhos de Barzilai que estão na minha casa. Sabe que às vezes pode ser o filho de Barzilai, o teu ministério. Tem gente que fala, pastor, ministério é pesado, é difícil. Irmão, não estou dizendo que é fácil não, tá? Nunca disse que ministério é fácil, mas ministério para mim sempre foi refrigério, irmão. Tanto é que a minha vida inteira eu fiz o que hoje eu sou pago para fazer. A vida inteira, porque sempre foi refrigério. Eu lembro que um dia, na época que eu era treinador de futebol, eu perdi uma final para um time aí que eu não gosto de falar o nome não. Aí perdi, e perdi feio, foi 4-1. Vinícius Júnior estava jogando nesse jogo, né? Até hoje eu tenho uma mágoa assim com ele, brincadeira. E foi muito difícil aquele dia, porque no futebol é assim, você perde um jogo importante, você pode estar na rua. Graças a Deus eu nunca fui mandado embora, mas podia ter sido. E aí, entrei no carro triste, e o celular tocando, e o diretor ligando e cobrando, começou ganhando, depois virou, o que aconteceu, e aquela coisa, e eu, meu Deus do céu, que dia difícil, que dia difícil. Mas aí, toca o meu telefone, eu nem era pastor na época, falou, Bruno, tá chegando? Aí que eu me lembrei, que eu ia pregar no Vida Vitoriosa naquele dia. Naquela hora, irmão, a atmosfera começou a mudar, porque o Espírito Santo disse, olha, você teve um dia mal, mas eu quero te usar mesmo assim para transformar a vida de pessoas hoje. E eu fui naquele retiro, e coisas tremendas aconteceram, e eu disse assim, meu Deus do céu, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre me dá um escape no dia difícil. Ministério é refrigério, irmão. Ministério é refrigério. E quantos filhos de Barzilai você tem na sua vida? Gente que te valoriza, gente que te ama, gente que cuida de você, é fundamental. Diga assim, eu preciso trazer para minha casa os filhos de Barzilai. Em nome de Jesus, escolhe pessoas para você honrar nessa semana, irmão, para você cuidar nessa semana. Meu Deus, a gente reclama tantas pessoas, a gente não, que eu não reclamo muito não. Mas às vezes você reclama muito, honre, agradeça em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas tem uma última pendência, irmão. Simei, diga Simei. Simei foi um cara que quando Davi estava fugindo de Absalão, amaldiçoou Davi. Só que Davi resolveu o problema e voltou para o trono. E aí Simei, malandro, foi lá
e pediu perdão a Davi, se humilhou e disse, por favor, me mata não. E aí Davi disse, te perdoo, só que piorou, ele ainda fez uma aliança com o cara, ele disse, eu juro pelo nome do Senhor, e naquela época, o povo de Deus levava a sério quando jurava, tá? Não é que nem hoje que o nego fala, juro em nome do Senhor e depois esquece o que falou, né? Levava a sério, eu não vou te matar. E aí quando ele está morrendo, Davi fala assim, para que eu fui fazer aliança com esse cara? E sabe por que ele fez essa aliança? Porque ele achou que estava sofrendo o que estava sofrendo por punição de Deus. E ele fez aliança. Aí ele disse, para que eu fui me meter nessa? Aí ele disse, Salomão, eu jurei que eu não mataria ele durante o reinado, mas eu estou entregando o trono, você pode matar. E tem um detalhe importante, Simei era um benjamita, vinha da tribo de Benjamim. Quem é que veio da tribo de Benjamim? O primeiro rei de Israel, que foi? Você sabe que Saul quis matar Davi. Sabe qual era o propósito de Simei? Trazer a linhagem de Saul de volta para o trono. Então o que Davi estava vendo lá na frente? Você é um rei jovem, ele vai conseguir levantar um motim para te tirar do trono. E ele diz, não deixe, ele já está velho, mata ele mesmo velho. Mata ele mesmo velho, ainda diz assim, tem que descer ensanguentado a sepultura. Irmão, o que isso tem a ver com a sua vida? Tem pendência que já envelheceu e você não resolveu. Tem situação que já tem anos que está presente na sua vida e você não resolveu. E é essa situação de anos que pode ser a ferramenta para o inferno destruir a tua história. Destruir teu casamento, destruir o teu ministério, destruir a tua saúde emocional. Ele está procurando essas brechas. Sabe aquele contatinho que você não excluiu, não bloqueou ainda? De muito tempo? Sabe aqueles ambientes aí que você continua andando, mesmo sabendo que uma hora a tua fraqueza vai ser exposta? Sabe aquelas conversas que às vezes você está tendo, que você já sabe que não deveria ter? Sabe aqueles nãos que você diz para Deus, de coisas que você já sabe que Deus te chamou para fazer, mas já tem anos que você diz não, agora não, quando eu terminar o mestrado, quando eu fechar esse contrato, quando eu casar, quando eu tiver 3 filhos, quando eu tiver 60 anos, e está sempre dizendo quando, e quando Deus está dizendo, ei, é agora que eu estou falando com você. Mata pendências antigas. Ainda está em tempo de resolver. Você está aqui, o Senhor é com você, o teu ano está começando de novo e Ele está dizendo, resolva essas pendências, porque eu quero decretar o melhor ano da sua história. Eu quero destravar o que está travado, eu quero liberar o que não foi liberado, eu quero fazer o que eu não pude fazer ainda, porque você não deu o espaço que deveria dar. Salomão recebe aquela palavra, assume o trono e a Bíblia diz que o seu reinado foi plenamente estabelecido. A minha oração é para que o seu 2023 seja plenamente estabelecido, que tudo que você começou, você decida terminar com êxito, que aquilo que você parou, você decida retomar com coragem, que aquilo que você não encerrou, que você saia daqui convicto a encerrar de uma vez por todas, que você jogue fora o que tem que sair, que você abrace o que você tem que receber e que você receba de Deus uma direção clara. Ele quer fazer nova todas as coisas, Ele quer que você ande na velocidade que Ele tem para você, na direção que Ele tem para você, mas está nas suas mãos a responsabilidade de entregar para Ele o que você não entregou, de receber dele o que você não recebeu e de decidir que 2023 será sim o melhor ano da sua vida. Pastor, eu não comecei bem. Querido, não importa como começou, o que importa é como vai terminar. E eu declaro que se você aplicar essa palavra, 2023 vai terminar bem para você sim. Vai terminar bem para você sim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você recebe a palavra, diz, eu recebo, pastor, eu recebo. Nós vamos ministrar uma música agora e o altar aqui está disponível para você entregar as suas pendências ao Senhor. Pode sair do seu lugar, Ele está disponível. Pastor, eu tenho pendência e eu vou entregar para o Senhor hoje. Fica de pé no seu lugar e pode vir, Você que quer entregar pendências ao Senhor nesse momento, está aqui, é você e Deus agora, é você e Deus, pode vir, é você e Ele nesse momento. Guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em Ti.
Aleluia. Glória a Deus. É tempo de resolver pendências. Mas tudo começa pela base. Algumas pessoas hoje aqui precisam alinhar sua vida com Deus. Você precisa começar pelo começo. E tudo começa com Deus, porque só Ele é a garantia de que nós iremos terminar bem. Algumas pessoas precisam alinhar a sua vida com o Senhor. E para isso você precisa hoje começar uma nova vida com Jesus. Você precisa fazer uma oração de entrega, realmente entregando o teu 2023 ao Senhor, a tua vida ao Senhor. E eu quero orar com toda a igreja. Você que está aqui na frente, você que está de pé, você que está sentado, eu quero orar com todos agora. E eu quero convidar você a orar comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu decido começar 2023 de novo. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas decisões que tomei fora da tua vontade, mas decido hoje realinhar minha rota para entrar no caminho da tua bênção. E por isso eu te convido para me conduzir na direção das tuas promessas e dos teus projetos para mim, no nome de Jesus, amém. A igreja continua com